Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula anuncia a reforma total do ATC e a implantação da iluminação de LED em mais 2 avenidas de Araxá. O prefeito Araceli ainda fala da reunião que teve nesta semana com diretores da Vale Fertilizantes. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 23 de outubro, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia, Araxá. Vamos começar o programa hoje, prefeito, falando sobre os 2 projetos que o senhor enviou à Câmara Municipal de criação de 11 cargos na administração municipal e de mais 2 na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá. Olha, Germano, até é bom reafirmar o que eu já afirmei pela imprensa a respeito desses cargos, porque é do conhecimento da cidade inteira que quando nós fizemos uma mini reforma administrativa, a estrutura organizacional da prefeitura foi completamente modificada e ampliada. Naquela época, nós já deveríamos ter indicado diversos cargos para suprir as secretarias e para dar a elas condições de funcionamento. Como naquele instante a gente achava que nós tínhamos que primeiro sanar as finanças da prefeitura e criar condições para que essas pessoas, esses profissionais fossem contratados, nós pedimos aos secretários que aguardassem o momento próprio, que aos poucos nós iríamos trazendo os elementos necessários para que a gente pudesse desenvolver o nosso projeto de governo. E foi isso que aconteceu. Então, na última semana, já com essa previsão que nós temos de início de uma série enorme de obras em Araxá, com a judicialização que nós temos na Procuradoria da Prefeitura, com a demanda que nós temos na área social, enfim, com os problemas que nós temos, nós resolvemos mandar para a Câmara a criação de 11 cargos que não vão impactar absolutamente o orçamento da Prefeitura, muito pelo contrário. Quando nós entramos pela primeira vez, o impacto foi inclusive negativo, nós colocamos menos gente do que nós encontramos, só que nós estamos colocando pessoas que entram para trabalhar realmente. Esses 11 cargos, eu vou dizer rapidamente, da Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos, nós estamos colocando 2 elementos para realmente assessorar o secretário Marco Antônio e o secretário Sebastião Donizete, na fiscalização das obras que nós estamos iniciando a sua implantação em Araxá, que são mais de 30 frentes de obras. Não adianta você fazer obras se você não fiscalizar diuturnamente. E eles têm que ter que trabalhar e tem que ter alguém ao seu lado para que trabalhe e acompanhe essas obras também. Digamos, eu acho que inclusive é bastante razoável o que nós estamos pedindo e talvez insuficiente, mas nós vamos tentar trabalhar com o menos possível. E temos lá uma técnica também, uma engenheira altamente especializada, que está nos dando assessoria, que faz parte também desse quadro e estava cedida pelo gabinete e que vai ter a sua contratação definitiva pela Secretaria de Obras. São 3 cargos para tocar aí uma frente de serviço de mais de 30 obras que nós vamos implantar em Araxá, fiscalizar essas obras, projetar, ampliar, enfim, dar essa cobertura que todos nós sabemos que temos que dar a todos aqueles que usam dinheiro público na aplicação em qualquer setor. Então, são esses 3 cargos na Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos. São 2 cargos na Procuradoria, justamente por causa da judicialização que nós temos. Não adianta você fazer concurso para advogado, porque o advogado da Prefeitura concursado, ele entra ganhando R$900, portanto, você não vai encontrar advogado por R$900. Você tem que criar cargos comissionados para tentar suprir essa demanda, e é muito grande a demanda que nós estamos tendo, porque todo mundo, em todos os setores, em todas as esferas, em todas as instâncias, demandam a prefeitura tem que estar atenta para se defender, para mostrar a sua versão de cada circunstância.
Para ficar claro para o ouvinte, prefeito, são cargos que já deveriam ter sido criados no final do ano passado, quando o senhor assumiu a prefeitura, mas como o senhor quis conhecer a realidade financeira do município primeiro, o senhor aguardou. Exatamente. Primeiro, em duas oportunidades, Germano. Primeiro, quando nós assumimos, nós poderíamos ter colocado esses funcionários já trabalhando. Depois, nós fizemos uma reforma administrativa e ela exigia que nós dessemos esses profissionais a cada setor. E nós pedimos aos secretários que aguardassem um momento mais oportuno. Então, num terceiro momento, num terceiro tempo, é que nós estamos colocando 11 pessoas que eram para ter sido colocadas 9 meses atrás. Nós estamos pedindo esse aporte da Câmara para que a gente possa, aos poucos, ir dando à Prefeitura aquela estrutura que ela tem que ter para uma cidade de mais de 100 mil habitantes e que está em franco crescimento e desenvolvimento. Agora, eu gostaria de dizer que no gabinete também nós estamos criando 2 cargos de executivo 2, porque a demanda de toda a prefeitura, ela deságua no gabinete, e o gabinete tem que dar respostas constantemente, não só para o público interno, mas para o público externo também. Então nós temos que colocar pessoas no gabinete à altura, né, de dar essa resposta. Na área contábil, na área administrativa da prefeitura, nós estamos colocando também alguém na tesouraria, alguém que tenha condições de manejar os recursos municipais, como guarda desses recursos, como senhor da aplicação desses recursos, alguém que tenha, né, essa especialização. E também no setor de licitação, que eu acho que é um setor primordial da prefeitura, que não pode ficar no amadorismo o tempo todo, nós temos que profissionalizar de fato a licitação, nós precisamos ter pessoas altamente competentes. Então são esses cargos que nós colocaremos na administração direta. Eu te pergunto, são muitos? Não, não são. São cargos para atender uma demanda de uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Agora, na administração indireta, nós estamos colocando 2 cargos na Fundação da Criança e do Adolescente. Eu acho que a Fundação da Criança e do Adolescente não pode trabalhar apenas com 40, 50 crianças. Acho que nós temos mais funcionários do que dependentes, né, da Fundação. Acho que nós temos que aumentar o número do nosso atendimento, porque nós conhecemos o problema, o drama dos bairros, com as crianças, às vezes abandonadas, jogadas à própria sorte, e poderiam ter um tratamento melhor se nós tivéssemos uma estrutura maior. Então, nós estamos trabalhando para colocar 2 profissionais altamente competentes e comprometidos com essa ação social, principalmente agora que a Fundação da Criança e do Adolescente construirá a sua casa, a Casa Lar e a Casa Abrigo. Nós já temos o recurso de 2 milhões e vamos começar a construção, já temos o projeto, vamos começar a construção. Da mesma forma que lá na Secretaria de Ação Social, que precisa fazer girar aquele movimento que nós temos lá, com os multiusos, com as intervenções em todos os setores da cidade, com a presença realmente na atenção ao idoso, na atenção às pessoas mais necessitadas, cumprindo programas sociais que nós podemos captar e estamos captando recursos do governo federal. Na verdade, o que nós estamos fazendo é tentando dinamizar e modernizar um pouco a atuação da prefeitura. São 11 cargos, não tenham dúvidas, vão atender milhares e milhares de pessoas. Eu espero que a gente acerte nessa escolha e que a Câmara, que tem sido tão solidária e tão participativa, reconheça esse esforço que não é nosso, é da cidade. É da cidade. Nós temos que realmente dar a essa população e a essa prefeitura a oportunidade de fazer essa cidade crescer. Muito bem, prefeito Araceli, vamos falar de obras. Hoje conosco aqui no programa, o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, e o secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, já que nós temos várias obras sendo realizadas no município. Olha, Germano, exatamente. Eu convidei, inclusive, o Marco Antônio Donizete para que viessem aqui comigo, porque nós já temos muitas obras em andamento, muitas obras sendo licitadas, muitas obras já terminaram a licitação, umas já iniciadas e outras iniciando, e alguns projetos que nós achamos assim fundamentais, principalmente agora para os diversos setores da nossa cidade, porque nós estamos fazendo um trabalho que eu acho que era necessário que se fizesse no centro para entrarmos agora definitivamente numa ação bastante dinâmica nos nossos bairros. Então, um dos bairros, um dos setores que eu achava assim, mais
carentes da cidade e que faltava todo e qualquer equipamento de assistência à população. Nós vamos trabalhar lá, que é justamente no Max Neumann, da mesma forma que nós estamos recuperando e ampliando e melhorando o atendimento lá do Centro Social Urbano, cuja licitação já aconteceu, mas nós vamos ampliar, inclusive, as dependências do Centro Social Urbano para que ele preste também uma assistência social maior. E nós estamos recuperando, para a alegria da cidade de Araxá e para a alegria da juventude de Araxá, nós vamos fazer um grande projeto também lá no ATC, cujo projeto aprovamos ontem. Eu gostaria que o Donizete falasse sobre esses 3 projetos, porque ele tem muito mais conhecimento de detalhes do que eu e pode repassar para aqueles que estão nos ouvindo essas informações. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia, ouvintes do programa Bom Dia, Prefeito. Realmente, o prefeito nos incumbiu de tratarmos com bastante celeridade desses projetos que ele citou. O primeiro, no Max Neumann, realmente ali a implantação de um complexo de obras que vai desde a construção da unidade básica de saúde, a conclusão das obras da creche e conclusão também da escola, que ali começou a ser construída e que tem uma capacidade para cerca de 1.400 crianças. Além disso, o prefeito nos incumbiu de desenvolvermos um projeto de construção de um ginásio poliesportivo. Nós já estamos finalizando esse projeto. Além do projeto do ginásio poliesportivo, a construção de um campo de futebol para atender toda aquela população e um posto policial naquela região também, que nós estamos desenvolvendo os projetos. Ou seja, nós temos ali um complexo de obras que vai atender toda aquela população, como o prefeito disse, em torno de 20 mil habitantes daquela região. Com relação ao Centro Social Urbano, nós fizemos um projeto de recuperação daquela unidade, já foi dada a ordem de serviço, nós estamos começando os projetos de reforma e faremos ali algumas melhorias exatamente para atender toda aquela população daquela região, que é uma região também muito importante. E a terceira obra é a obra do ATC. Desenvolvemos um projeto, um estudo preliminar de revitalização de toda aquela praça. Eu gostaria aqui de tranquilizar aqueles amantes do ATC, aquelas pessoas que há muito tempo frequentaram o ATC, de que ali existe uma piscina semi-olímpica e essas com dimensões de 25 por 12,5, essas dimensões serão mantidas, inclusive por determinação do prefeito, e faremos outras melhorias ali, como, por exemplo, a construção ali de uma pista de skate, um espaço para academia ao ar livre, vamos construir também ali um espaço para lanchonete, salas de estudo, né? Ou seja, nós vamos revitalizar e vamos tornar atrativo aquele setor para as pessoas de Araxá, para que elas realmente sintam prazer em frequentar novamente o ATC, que é muito importante e um espaço muito antigo e que muitas pessoas antigamente frequentavam. É uma ótima notícia. As quadras de tênis e de futebol society, grama sintética, estão terminando e agora o prefeito autorizando que todo o complexo seja revitalizado para os amantes do esporte araxaense. Olha, todo o complexo e inclusive ampliando e modernizando aquela praça de esporte para que realmente ela preste os serviços que prestavam e possam despertar na nossa juventude, né, um horizonte maior, até porque o próprio esporte vai também se modernizando. Mas eu gostaria ainda que o Donizete falasse também sobre a situação do projeto da UPA e do Parque do Cristo. Eu acho que são 2 obras assim, marcantes na administração. A unidade de pronto atendimento, o prefeito deu ordem de serviço há cerca de 15 dias. As obras estão em pleno desenvolvimento, bastante adiantadas já. A parte de terraplenagem, já foram aprovados os estudos de implantação da unidade, né? Nós estamos aí contando com um tempo ainda sem chuva, o que nos permite avançar nesse primeiro momento da área de terraplenagem, que realmente é uma etapa muito importante e acredito eu que dentro aí de, no máximo, 30 dias, teremos essa etapa já concluída. Depois teremos as etapas sequenciais, que são as fundações e a construção do prédio propriamente dito. Então, é uma obra muito importante, acreditamos que concluiremos dentro daquele prazo previsto, né, prefeito, de 12 meses, pelo andar das obras, nós temos plena convicção de que conseguiremos entregar em toda a sua plenitude as obras ali, um espaço muito importante, uma área de implantação de mais de 18 mil metros quadrados, com uma área construída próximo de 2 mil metros quadrados. Com relação ao Parque do Cristo, nós iniciamos o processo licitatório com a abertura das propostas na manhã de ontem e esperamos ter concluído esse processo nos próximos dias. O prefeito já obteve, junto à Codemig, a garantia dos recursos para financiar aquela obra. Deveremos investir ali algo em torno de 3,5 milhões
e esperamos que ainda em novembro, no máximo em dezembro, possamos efetivamente iniciar aquelas obras, que também é uma obra de revitalização de todo aquele espaço, um espaço muito importante e que nós pretendemos fazer com que as pessoas realmente passem a frequentar o Parque do Cristo, inclusive façam caminhadas lá dentro, porque nós estamos construindo ali dentro também uma pista de caminhada, além da recuperação daquele importante restaurante que ali existe. Com essa descrição rápida que o Sebastião Donizete fez a respeito dessas obras, eu gostaria de salientar também que há um cuidado muito grande por parte da administração a respeito da limpeza pública, a respeito da restauração da pavimentação da cidade, que eu acho que é um setor que estava carente. Nós estamos restaurando e recuperando ruas que foram asfaltadas há mais de 30 anos. Estamos fazendo um trabalho partindo agora do centro para os bairros e vamos fazer um trabalho, digamos, dinâmico e pretendemos restaurar toda a pavimentação da cidade. Da mesma forma que estamos substituindo, trocando, modernizando o sistema de iluminação pública, estamos revitalizando e embelezando as nossas praças, estamos recuperando os nossos ginásios poliesportivos, nós estamos recuperando todas as nossas escolas municipais, todas elas praticamente já com ordem de serviço, umas já com serviço iniciado. Então é dentro desse acervo também que nós estamos dizendo que nós temos que não apenas autorizar a obra, mas acompanhar a obra, fiscalizar a obra. Nós estamos terminando a Senador Montandon, a cidade está tendo uma noção daquilo que nós pretendemos para Araxá como um todo, da mesma forma que já vamos também licitar as primeiras intervenções na Avenida Antônio Carlos para recuperarmos a Avenida Antônio Carlos e dar a ela aquele tratamento que 97% da população acha que deve ser dado. Eu gostaria que o Marco Antônio também falasse, inclusive falasse a respeito desse projeto nosso de limpeza urbana, da recuperação das praças, da iluminação pública, enfim, de tudo aquilo que nós pretendemos fazer para que a cidade se torne cada vez uma cidade mais agradável, mais atraente, mais aconchegante, uma cidade que nós conhecemos e que nós queremos restabelecer. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia aí a todos os ouvintes do programa Bom Dia, Prefeito. Eu queria, em primeiro lugar, salientar a importância do planejamento integrado dentro da administração. Todas essas obras que o Donizete acabou de citar, para você ter uma ideia, elas são acompanhadas necessariamente da questão, inclusive, da infraestrutura urbana. Nós imaginamos, por exemplo, que o próprio conjunto Max Neumann está praticamente sem iluminação, desde o conjunto Abolição até a entrada daquele conjunto. Então, junto com esse acervo de benefícios dessa estrutura, dos equipamentos urbanos, o prefeito já autorizou, já foi contratado também a rede de energia elétrica e de iluminação pública, interligando aqueles bairros. Da mesma forma, a ponte que interliga ali o Oceano Lemos ao Cincinato de Ávila, aquela avenida que passa ali, segue na Padre Vicente Priante, até a João de Barro, também a obra praticamente já concluída e também com um projeto já aprovado e a obra autorizada pelo prefeito, de tal forma que isso tudo acontece de uma forma conjunta. A questão da Avenida Senador Montandon, um grande projeto, uma avenida bonita, que também, com a autorização do prefeito, já foi contratada e a obra já está pronta. Quer dizer, nós substituímos todo aquele percurso ali da avenida em lâmpadas de vapor de sódio para essa tecnologia moderna, que é a questão das lâmpadas de LED, que é muito mais econômica e uma eficiência muito maior. E da mesma forma também foi autorizado a contratação e execução das obras de substituição de todas as lâmpadas, também da Avenida Getúlio Vargas e da Avenida Ibiara. Para você ter uma ideia, na Avenida Getúlio Vargas são 64 lâmpadas substituídas de vapor de sódio por LED e na Avenida Ibiara são 121 lâmpadas substituídas, ou seja, desde a Igreja da Matriz até o trevo ali do Barreiro. Então há, de fato, um esforço planejado e o prefeito acompanha e orienta essas ações. Com relação à questão da pavimentação asfáltica, praticamente a grande parte do centro hoje está recebendo esse recapeamento asfáltico, um recapeamento de boa qualidade, dimensionado em função da exigência e da capacidade de trânsito de cada uma dessas vias.
está sendo feito com muito critério, todas as definições em função da sequência de execução dessas obras está sendo planejada em função, né, desse critério de prioridade, e o prefeito acompanha isso, inclusive, pessoalmente, e concluído todo esse centro também, inclusive por orientação do prefeito, esse mesmo benefício será estendido também a todos os bairros, atendendo também sempre aquele critério da prioridade, né, da avenida, da pista de maior capacidade de tráfego, de maior escoamento, onde nós temos o maior fluxo, às vezes, de transporte, de ônibus coletivo, para também dar conforto, além do usuário, né, do veículo, também aquele usuário, né, do transporte coletivo, que vai ter mais conforto nas suas viagens. Então, há sempre também um esforço no sentido de executar essas obras. Com relação à limpeza pública, há um esforço enorme. Nós temos, graças a Deus, com esforço, primeiro, é claro, do nosso colaborador, do Gari, que está todo dia na rua, às vezes, né, trabalhando aí, né, sob esse sol escaldante, né, correndo atrás de um caminhão o dia inteiro, a nossa gestão desses serviços, através da Secretaria de Serviços Urbanos, conseguido fazer isso com muita eficiência. E cada vez, inclusive, que nós estamos expostos, às vezes, num programa de rádio, né, com o microfone aberto, nós temos sentido isso. Há um grau de satisfação muito grande com relação ao serviço de iluminação pública. Queria também, aproveitando a oportunidade, dizer que ainda nessa semana nós estaremos terminando a limpeza de todos os cemitérios, limpando, pintando os muros, criando um ambiente favorável para que no final as pessoas que venham visitar, né, os seus entes queridos aqui possam ter também, né, um ambiente agradável. Nós estabelecemos um horário de funcionamento também para o cemitério durante esses dias agora de 7 até as 19, no dia de finados das 7 até as 20 horas, para que a pessoa também, o visitante, pudesse ter mais conforto. De tal forma, eu quero agradecer mais uma vez, prefeito, a oportunidade de participar do seu programa e dizer que nós estamos muito felizes de poder contribuir, participar dessa administração proativa. E a notícia, então, do Marco Antônio é que a novidade da Getúlio Vargas e da Avenida Imbiara, prefeito já recebendo também, nos próximos dias, a iluminação de LED. Exatamente, não só a iluminação, como a restauração completa da Getúlio Vargas até Capitão Belarmindo, e também da Luiz Colombo nós vamos restaurar também completamente. Então, essas pavimentação vias, asfáltica. exatamente, essas vias de maior fluxo nós vamos dar um tratamento todo especial e rápido para que a gente vá melhorando, né, esse sistema de trânsito urbano em Araxá. Agora, o Marco Antônio falou e também ele autorizou, e o Donizete também, os dois, trabalhando na recuperação das nossas praças. As praças nossas serão uma referência também, porque já estão iniciando diversas academias ao ar livre e as praças sendo restauradas também. Enfim, há uma preocupação conjunta de todo esse arcabouço de serviços que tem uma prefeitura. Dentro do tempo que nós temos, realmente, eu acho que nós estamos tentando fazer o máximo. Agora, eu queria tranquilizar a população, porque é uma pergunta que me faz sempre: prefeito, mas e dinheiro? Eu falei, não, dinheiro nós temos. Nós temos porque nós economizamos, nós estamos fazendo com que haja uma otimização dos recursos que nós recebemos. Nós trabalhamos para que não falte recursos em todas as áreas ativas da administração e quero aproveitar até para tranquilizar mais uma vez os nossos operários, os nossos funcionários. De vez em quando soltam essa onda, não será pago o 14º, será pago sim, o recurso está em caixa para ser pago no momento próprio, o 13º vai ser pago. Então ninguém vai ser prejudicado, pelo contrário. Nós colocamos em primeiro lugar o nosso funcionário, o nosso operário, a pessoa humana. O resto é consequência. E quando a gente faz uma cidade, a gente não faz para a gente faz principalmente para eles. Então que fiquem tranquilos. E quando nós autorizamos essas obras, nós sabemos onde o recurso está. Ou nós vamos buscar fora, como temos buscado em Brasília, em Belo Horizonte, nas empresas, mas vamos buscar dentro de Araxá também. Nós estamos fazendo uma campanha de conscientização, de recuperação de recursos que são da prefeitura e que muitas vezes não são repassados pelos contribuintes, porque não são cobrados, porque não são lembrados. Eu acho que esses recursos é que revertem em benefício da população. Então fiquem tranquilos, porque o que está sendo feito está tendo respaldo para que seja realmente feito.
Prefeito, essa semana se falou muito na Vale Fertilizantes, a respeito da questão da exploração de uma rocha fosfática em Patrocínio e que esse produto seria beneficiado em Araxá e que lideranças políticas de Patrocínio estariam agindo para que esse beneficiamento acontecesse lá. Inclusive aconteceu até um fórum comunitário na Câmara Municipal a respeito do assunto. E o senhor recebeu no gabinete os diretores da Vale Fertilizantes? Exatamente. Olha, na verdade nós tivemos uma conversa assim, bastante séria, bastante objetiva com esse diretor que nos visitou, que veio em nome da diretoria toda, conversar a respeito do projeto de exploração do minério de Patrocínio. Esse minério virá para Araxá através de via férrea da ligação já existente entre Patrocínio e Ibiá Araxá. Portanto, não haverá custo, ou o custo será mínimo para o transporte desse minério e ele será beneficiado na usina da Vale Fertilizantes em Araxá, porque já está pronto. E segundo a direção da Vale Fertilizantes, Germano, esse projeto só é viável porque já existe a mina em Patrocínio, o meio de transporte está pronto, a fábrica para processar o fertilizante está pronta em Araxá. A Vale tinha 46 projetos a nível de Brasil para implantar esse ano. Implantará apenas 6 projetos. E um deles é o projeto de Patrocínio Araxá. É lógico que deve haver, e com uma certa razão, essa reação política, né, ou até comercial de Patrocínio, a gente tem que entender. Mas existe também uma necessidade de momento, uma necessidade comercial, até em face da crise que nós estamos vivendo, por parte da empresa, em querer baratear e viabilizar o projeto através de aproveitar aquele equipamento que já está pronto. Então ele não vem de graça para Araxá. Araxá já tem o equipamento. Então não se justifica fazer um mega investimento em Patrocínio, sendo que a 100 e poucos quilômetros ela já tem esse investimento, que é a fábrica da antiga Arafesto e hoje Vale, né, pronto, e que teria digamos, segundo eles, um período de sobrevivência de 2 anos e que com a vinda desse minério poderá ultrapassar os 20 anos e com isso aumentar o volume de empregos em Araxá, a renda da prefeitura. Então, eu acho que é um projeto altamente benéfico para a nossa cidade. Eu faço essa alusão nesse programa, Germano, até para conhecimento da população, porque eu fui procurado por eles, soube desse fórum, e às vezes há uma interpretação ou outra um tanto quanto, digamos, desencontrada daquilo que foi realmente repassado e daquilo que é realmente interesse da própria empresa. Eu me comuniquei a eles, eles pediram que eu retransmitisse à população a posição da empresa. O deputado Bosco, inclusive, está trabalhando para fazer uma reunião em Belo Horizonte na próxima sexta-feira. Ele me ligou ontem e nós conversamos, mas eu disse que nós iríamos anunciar hoje, até a pedido da própria Vale, para que esses mal-entendidos realmente não florescessem, né? Eu acho que agora é o grande momento em que Araxá passa a ter realmente uma participação mais decisiva na exploração do seu subsolo. E uma das medidas que nós já tínhamos tratado com eles, eu, Sebastião Donizete e o Marco Antônio, é aquela preocupação nossa de fazer aquela interligação da mina da Vale para 262 através de um acesso. Nós já tínhamos estabelecido os primeiros contatos, já estava previamente acertado e esse contato foi mantido na conversa que nós tivemos com o representante da Vale que esteve conosco e os outros virão a Araxá também. Então a posição da Vale é essa, ou sai em Araxá ou não sai de jeito nenhum. Prefeito Araceli, domingo encerra-se o Ruralão do Sesc Centenário de Araxá. É o jogo decisivo que acontece no Estádio Municipal Fausto Alvim. Fazenda Máfia e Itaipu vão fazer aí o jogo de volta. No primeiro jogo, deu Fazenda Máfia 1-0. O Itaipu ainda tem chance de reverter esse resultado da partida decisiva. Mas o mais importante é a festa do esporte araxaense com o encerramento do Ruralão, que através da Prefeitura de Araxá voltou às suas origens, voltou para a zona rural. Olha, Germano, eu gostaria de cumprimentar toda a zona rural de Araxá, todos os atletas, todos os participantes. Eu tenho tido notícia do sucesso, da participação festiva e enorme de toda a população rural nessas disputas. Eu acho que nós precisamos realmente integrar a nossa cidade como um todo. E gostaria de particularmente te cumprimentar, porque você foi muito feliz, você e sua equipe, conseguindo congregar
não é isso? Todas essas atividades, todos esses setores para a prática do esporte, prática sadia. Eu só tive notícias boas a respeito, só tive notícia de confraternização. Da mesma forma que eu gostaria de, aproveitando também, de dizer que todos são vencedores, porque participaram e eu acredito que o próximo vai ser muito mais concorrido, vai ser muito mais festivo. Agora você precisa arrumar os campos, né? Cobrar do Donizete, do Marco Antônio, para que os campos tenham mais condições, para que os atletas se sintam mais à vontade. Você fica muito à vontade para isso também. Agora, falando do Ruralão, gostaria de dizer também da felicidade e do acerto da Jane na condução dos jogos estudantis, que tem sido um sucesso, né? Eu acho que essa integração é muito importante. Eu acho que a gente vai criando esse sentimento de família, esse sentimento de cidadania, a prática do esporte. Eu acho que Araxá está dando esse exemplo. E até para coroar tudo isso, nós vamos ter, no início do próximo ano, inclusive, a tocha olímpica em Araxá. Eu acho que nós estamos caminhando para o caminho certo. O Donizete acabou de anunciar aqui a restauração e a recuperação completa do OTC. Os ginásios poliesportivos todos estão sendo recuperados. Eu tenho passado naqueles que estão funcionando todos os dias. Desde a tarde até tarde da noite, a população está praticando esporte. Então isso aí é o esporte sadio, né? Esse aí é o esporte que nós gostamos. E oxalá o Araxá Esporte estivesse nessa linha também, e a gente pudesse estar aqui comemorando aquilo que outro time do interior comemorou, o Tupi lá de Juiz de Fora, que foi a volta à Série B do Brasileirão. Araxá tem potencial para isso. Então eu acho que as coisas devem começar com a conscientização daqueles que dirigem o esporte em Araxá. O seu exemplo é um belo exemplo, o exemplo da Jane é um belo exemplo. Eu espero que os outros times também tenham essa consciência. Vamos somar para Araxá. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. Lembrando que toda sexta-feira você, araxaense, tem um encontro marcado com a administração municipal aqui neste horário. E o recado final é do prefeito Araceli de Paula. Olha, o meu recado é de agradecimento e reafirmar aqui a nossa confiança na seriedade daquilo que está sendo feito pela Prefeitura. Eu acho que é assim que nós fazemos essa cidade crescer. Eu agradeço a oportunidade de novamente estar falando com todos. Que Deus esteja conosco. 150 anos de contos e histórias, Araxá, de novos tempos, lá no alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Não há nem haverá cidade igual a de Araxá. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.